Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Boas-vindas a mais uma conversa. E hoje a gente chega ao fim da nossa jornada por um livro bem intenso. Bem intenso mesmo. O livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Vamos mergulhar juntos no último capítulo, o de número 20, que tem um título, olha, de arrepiar. Conhecido no Inferno. É um título que já chega assim, dando um soco no estômago, né? Totalmente. E a nossa missão aqui é tentar entender o que o autor quer dizer com isso. Ele usa a figura do apóstolo Paulo para explorar uma ideia. Que é central para ele. Exato. A ideia do que é preciso para que uma pessoa tenha um impacto espiritual tão profundo, tão real, que até as forças adversas são obrigadas a reconhecer sua autoridade. A questão que fica é, o que realmente significa ser conhecido no inferno? Para entender o que o Ravenhill está fazendo, a gente precisa sacar que ele não está olhando para Paulo só como uma figura histórica, sabe? Um personagem de livro. Para ele, Paulo é um modelo, quase um protótipo do que ele chama de um cristianismo potente, que deixa uma marca. E o capítulo todo se baseia num contraste muito forte que ele estabelece logo de cara. Que contraste é esse? É a diferença entre o que ele chama de uma fé elementar, que no fundo é sobre estar salvo, escapar do inferno, e uma fé de identificação com Cristo. Ah, entendi. E é essa segunda, essa identificação, que na visão do autor destrava um nível de autoridade espiritual completamente diferente. É sobre isso que ele vai falar. Entendi. Não é só sobre ter, digamos, o ingresso para o céu. Exato. Mas sobre viver de um jeito que impacta a realidade aqui e agora. Bom, para explicar isso, o autor começa com uma história bem específica do livro de Atos, que acontece em Éfeso. É uma cena que beira o bizarro, né? É quase uma comédia de erros espirituais. Você tem ali os 7 filhos de um sacerdote judeu chamado Seva. Certo. Eles eram exorcistas itinerantes e viram o que Paulo fazia e eles pensaram, opa, parece uma boa técnica, vamos tentar também. Só que eles tentam do jeito mais superficial possível, né? Eles chegam para uma pessoa possuída e dizem algo como, nós te ordenamos em nome do Jesus que Paulo prega. Tipo isso, eles nem conheciam Jesus, estavam pegando o nome emprestado, como se fosse um amuleto, sabe? Uma palavra de feitiço. Exatamente. E o Ravenhill usa isso para mostrar a diferença brutal entre uma fórmula e uma autoridade genuína. Total. Ter as palavras certas, o jargão teológico correto, não significa nada sem o peso de uma vida por trás. O autor diz que tentar usar versículos ou nomes sagrados sem essa autoridade é como tentar parar um tanque de guerra tirando rolhas nele. É inútil. É uma ótima imagem. E a resposta do espírito maligno na história é o centro de tudo e é brutalmente honesta. Ele diz, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Essa pergunta, quem são vocês, é devastadora. Completamente. E a interpretação do Ravenhill para isso é muito forte. É fortíssima. Ele diz que essa frase é o maior elogio que o inferno pode fazer a um ser humano. Note a diferença. Conheço Jesus, que é uma admissão de soberania, e sei quem é Paulo. É um reconhecimento de patente, de relevância no campo de batalha. Não é já ouvir falar, é eu sei quem ele é, sei do que ele é capaz. Isso me faz pensar. Se a autoridade não vinha da fórmula que os filhos de Seva usaram, de onde ela vinha? O que o autor diz que diferenciava Paulo de forma tão radical? O que é fascinante é que, segundo o texto, a tolice e a humilhação pública desses homens teve um efeito inesperado. A história se espalhou por Éfeso e o resultado foi que o nome de Jesus foi glorificado. Interessante. As pessoas sentiram temor, muitos se converteram e houve uma queima pública de livros de magia e ocultismo. Ou seja, Deus usou até o erro crasso deles para gerar um avivamento na cidade. É incrível como, na narrativa, até um erro grotesco desses acaba servindo a um propósito maior. Mas voltando a Paulo, o autor então se dedica a responder essa pergunta: por que Paulo era conhecido e os outros não? E ele começa a pintar um retrato de Paulo que é francamente impressionante. É um retrato quase sobre-humano, e acho que essa é a intenção do Ravenhill.
ele quer nos chocar com um contraste. Sim. Ele lista coisas como: Paulo conhecia Deus de forma íntima, recebia revelações diretas do céu, anjos o serviam e o protegiam. E as orações dele? Exato. As orações dele, segundo o texto bíblico, eram tão intensas que chegaram a provocar um terremoto que abriu as portas de uma prisão. E não era algo que ficava só no mundo invisível, né? O impacto era muito concreto. Ele libertou uma jovem de um espírito adivinhador só com a sua palavra. E ele não tinha medo. Nenhum. O autor destaca que ele foi fundar uma igreja em Corinto, um lugar descrito como a porta do inferno da época, por causa da sua imoralidade. Ele não se intimidava com centros de poder. De jeito nenhum, ele pregou e fez discípulos dentro da casa de César, literalmente debaixo do nariz do Império Romano. Teve coragem de falar do evangelho para reis e governadores sem gaguejar. E em Atenas. Foi para Atenas, o centro intelectual do mundo, e confrontou os filósofos com a ideia da ressurreição, que para eles era uma loucura. A conclusão do autor é simples. Enquanto Paulo esteve vivo e ativo, o inferno não teve um dia de paz. Ok. O retrato é poderoso, mas ainda fica a pergunta sobre a origem disso tudo. O que amarrava todas essas características? Era um dom especial? Era só para ele? Na análise do Ravenhill, o segredo de Paulo não era um superpoder místico, mas algo que ele cultivou, a sua certeza. Certeza. Sim. Ele aponta que Paulo usava repetidamente a frase "estou bem certo". Não era arrogância, mas uma convicção profunda, uma segurança que vinha não dele mesmo, mas de estar totalmente ancorado na palavra de Deus e na sua experiência com Cristo. Ele não estava tentando se convencer de algo, sabe? Ele estava possuído por uma verdade. E essa certeza que nos leva ao conceito que você mencionou no início, a ideia de um milagre maior. Exato. O autor argumenta que a conversão, o novo nascimento, é um milagre gigantesco. Ser salvo é maravilhoso, mas ele diz que para Paulo isso era só o começo, o que ele chama de uma condição espiritual muito elementar. O básico, então. Isso, o verdadeiro salto, o milagre maior que Paulo viveu foi o da identificação. Essa ideia de identificação é o coração do capítulo, né? Salvação sendo o ponto de partida, mas a identificação sendo o verdadeiro motor da autoridade. Como ele descreve essa identificação na prática? Ele a descreve com uma palavra: morte. Não apenas crer em Cristo, mas ser crucificado com Cristo. Viver o que Paulo escreveu em suas cartas. Fui crucificado com Cristo. Essa ideia de morrer é muito forte e pode soar um pouco abstrata. O autor aterriza isso de alguma forma. Ele fala sobre o que, na prática, essa morte significava para o ego de Paulo no dia a dia. Sim, e é aqui que o texto se torna profundamente desafiador. Ravenhill faz perguntas diretas, como se estivesse nos colocando contra a parede. Tipo? Ele pergunta: já morremos para as acusações e para os elogios dos outros? Morremos para a opinião alheia? Morremos para a necessidade de sermos reconhecidos, de termos nosso nome em destaque? É uma morte para o ego, para a necessidade de autopromoção e autopreservação. É uma morte para tudo aquilo que normalmente define a nossa identidade no mundo. Nossa reputação, o que as pessoas pensam de nós. Exatamente. O autor cita duas frases de Paulo que, para ele, definem tudo. A primeira é: porque morrestes. É um fato consumado. A segunda é a consequência. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Entendi. Quando essa morte para o eu acontece, um espaço é aberto para que Cristo viva através da pessoa. E isso, segundo Ravenhill, muda tudo. O campo de batalha deixa de ser a sua luta interna contra suas fraquezas ou seus problemas de relacionamento. A luta sobe de nível. Passa a ser uma batalha espiritual contra o que a Bíblia chama de principados e potestades. Isso. E é por isso que o demônio o conhecia. Porque ele não estava mais lutando no modo iniciante contra si mesmo. Ele tinha se tornado um combatente relevante no cenário principal, um agente de outro reino. Exato. Ele estava no radar do inimigo porque ele era uma ameaça real. Precisamente, ele não era mais só um civil. Ele era um soldado de alta patente no exército de Deus. E por isso era conhecido pelo nome e pela patente no quartel-general inimigo. Então essa morte para o mundo e para o próprio ego
moldava completamente a mentalidade dele. É como se ele operasse a partir de um sistema operacional totalmente diferente. O autor explora como isso se manifestava no dia a dia. Sim, ele aponta para o temor do Senhor como uma das grandes motivações de Paulo. Ele cita a passagem, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Certo. Para Ravenhill, Paulo não via as pessoas apenas como indivíduos com problemas. Ele as via através de uma lente eterna, como almas perdidas caminhando para uma eternidade longe de Deus. E essa visão o compelia a agir. Gosto da analogia que o autor usa sobre isso, a do projetor de slides. É uma imagem muito clara. É ótima, ele diz que é como olhar para um slide projetado e a imagem estar totalmente fora de foco. Você não consegue distinguir nada, é só um borrão. Mas quando o operador ajusta a lente, a imagem se torna nítida, cristalina. A argumentação dele é que muitos de nós hoje temos a visão espiritual embaçada, fora de foco, sobre a realidade da eternidade e da condição humana. Paulo, por outro lado, tinha a visão em 4K, e essa nitidez o obrigava a agir com urgência. E essa visão clara resultava num foco implacável. O lema de Paulo, segundo o texto, era: uma coisa faço. Isso. Não eram 20 coisas, não havia plano B, não havia interesses paralelos. Eram uma vida de propósito único. E isso o levou a um nível de desapego que, para os nossos padrões, é quase inacreditável. É verdade. A lista que o autor faz para demonstrar o desapego de Paulo é de explodir a cabeça se a gente parar para pensar. Ele diz, parafraseando as atitudes de Paulo, ele não tinha reputação, então não precisava se preocupar em defendê-la. Uau! Não possuía bens, então não tinha medo de perdê-los. Já se considerava falido, então quem poderia roubá-lo? Já se considerava morto, então quem poderia ameaçá-lo de morte? Se via como o menor de todos, então ninguém conseguiria humilhá-lo. No nosso mundo, que é movido por construir uma reputação, acumular bens e evitar a dor a todo custo, essa lista é a definição de fracasso. Mas na lógica de Ravenhill, é o contrário. Essa era a fonte suprema do poder e da liberdade de Paulo. É um paradoxo incrível. É o grande paradoxo. Pense nisso. Que tipo de ameaça ou chantagem funciona contra uma pessoa que não tem medo de perder a reputação, os bens, o conforto ou a própria vida? Nenhuma. Nenhuma. Essa liberdade total das preocupações terrenas é o que, na visão do autor, o tornava uma verdadeira dor de cabeça para o inferno. Ele era incontrolável, imprevisível. Mas para manter uma mentalidade tão radical assim, é preciso ter fundamentos muito sólidos. A pessoa precisa estar ancorada em algo muito forte para não ser levada pela correnteza do medo ou da ambição. O autor fala sobre isso. Sim, ele conclui o capítulo falando exatamente sobre isso. Ele diz que a alma de Paulo estava firmada em 3 âncoras inabaláveis, que o mantinham firme no meio de qualquer tempestade. E quais seriam essas âncoras? A primeira âncora era a eficácia do sangue de Jesus. Não era só uma doutrina bonita para ele. Era a convicção absoluta no poder de Cristo para salvar totalmente, não de forma parcial ou condicional. Para Paulo, a redenção não era uma teoria. Era um poder real e acessível que podia transformar a pessoa mais perdida. Isso dava a ele uma ousadia imensa para pregar a qualquer um. Faz sentido. A segunda âncora, imagino, tem a ver com a eternidade. Exatamente. A segunda âncora era a certeza da vida eterna. A crença inabalável de que, para um crente, deixar o corpo era simplesmente habitar com o Senhor. Certo. Não havia um ponto de interrogação, um vácuo, um sono da alma. Era uma transição imediata e consciente para a presença de Deus. E essa certeza muda completamente a equação do sofrimento, não é? Se a morte não é o fim, mas uma promoção, o sofrimento aqui na Terra perde o seu poder de aterrorizar. Com certeza. E é por isso que o autor lembra que Paulo podia olhar para naufrágios, chicotadas, prisões, fome e apedrejamentos e chamar tudo isso de leve e momentânea tribulação. Isso, porque ele estava pesando tudo na balança da eternidade. O peso da glória que o esperava era tão real e massivo para ele que, em comparação, o peso do sofrimento presente se tornava insignificante. E a terceira?
E a terceira e última âncora que o texto destaca é a certeza do juízo final. Que é uma ideia que pode assustar um pouco. Pode, mas para Paulo não era uma fonte de medo paralisante. Era um princípio que organizava toda a sua vida. A consciência de que um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestar contas do que fizemos dava a ele um senso de propósito e responsabilidade. Ele vivia com os olhos na linha de chegada, sabendo que cada ação, cada palavra, cada escolha aqui importava para a eternidade. Viver de maneira correta aqui resolvia qualquer preocupação com o além. Então, essa combinação de desapego radical, baseado naquela morte para o eu, com uma perspectiva firmemente ancorada nessas 3 certezas eternas, o tornava praticamente a prova de balas no campo espiritual. O autor usa uma frase muito forte sobre isso. Ele diz: os demônios desperdiçaram sua munição contra Paulo. É uma imagem poderosa. Nada do que o inimigo podia lançar contra ele, dor física, humilhação pública, solidão, ameaça de morte, realmente funcionava como arma. Porque não tinha onde pegar. Não tinha, porque ele já havia morrido para o poder que essas coisas têm sobre nós. E é por isso que depois de toda essa análise, o autor volta à pergunta inicial. Será que alguém ainda acha estranho um demônio haver dito: eu sei quem é Paulo? E depois de percorrer todo o raciocínio dele, a resposta parece óbvia. Não, não é nada estranho. Faz todo sentido. Fica claro que, para o autor, não havia mistério algum. Paulo era conhecido porque ele era relevante. Ele era uma força a ser reconhecida naquele campo de batalha. Resumindo a ideia central do autor, então, ser conhecido no inferno não tem a ver com ter um ministério famoso ou ser uma celebridade religiosa. De forma alguma. Na visão de Ravenhill, tem a ver com viver com uma autoridade que nasce de uma morte para o ego e de um foco tão intenso na realidade eterna que a pessoa se torna, de fato, uma ameaça aos interesses do mal neste mundo. Exatamente. A análise de Ravenhill é, de certa forma, um ideal, um norte. Ele apresenta Paulo como esse modelo de dedicação total, de uma vida completamente entregue. E acho que isso nos deixa com uma pergunta para refletir, um desafio. Qual seria? No nosso mundo de hoje, tão cheio de distrações, de ambições pessoais, da busca incessante por conforto e reconhecimento, o que significaria na prática cultivar sequer uma fração desse foco que o autor descreve? Boa pergunta. A que coisas, pequenas ou grandes, a gente precisaria morrer no nosso dia a dia? Para alcançar um pouco mais do tipo de liberdade e autoridade espiritual que Ravenhill enxergava em Paulo. É uma pergunta que vai muito além da teoria. Ela mexe com a nossa vida prática. Uma pergunta poderosa para se pensar. E com ela, encerramos a nossa análise. Este foi o nosso último mergulho no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento de Leonard Ravenhill. Esperamos que essa série de conversas tenha sido enriquecedora. Que Deus abençoe todos os ouvintes.